Amém, queridos? Poder sentar. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo aí Mateus, capítulo 25, o versículo 14, a parábola dos talentos. E na parábola dos talentos nós ministramos na última quarta-feira, domingo nós tivemos ceia. Então a centralidade da ministração foi sobre o assunto da ceia. Eu quero retomar aí onde paramos, demos ênfase aí o versículo 14 até o verso 18, basicamente, ainda que lemos o texto todo. Eu quero reler aí o texto, Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. A cada um conforme a sua capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou também outros 2. O que, porém, recebera 1, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daquele servo e ajustou contas com eles. Então, o que recebera 5 talentos se aproximou e entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Vamos repetir o verso 21. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Verso 22. Chegando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor, bem forte, irmãos: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando-se, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste, e ajuntas onde não espalhaste. E com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Vamos repetir as palavras de Jesus? Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. Pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o para fora, o servo inútil, nas trevas. Repita: nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu Pai, nós estamos na Tua presença e nós te pedimos, Pai, fale ao nosso coração. Ministra ao nosso coração a Tua palavra. E absolutamente, Senhor, seja o Teu nome glorificado. No nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos observando uma das 5 advertências que o Senhor Jesus fez àqueles que esperam a volta de Jesus. Quero relembrar os irmãos que
esse trecho é o sermão de Jesus assentado com os discípulos no Monte das Oliveiras. Esse sermão começa no capítulo 24, onde Jesus sai do templo e ele então declara sobre aquelas construções que elas seriam destruídas, no caso, o templo. No versículo 3 diz a palavra que ele, estando assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda, né? Então, a palavra aqui começa, Jesus começa no verso 4, ele começa a ministrar e ele fala sobre os sinais do fim por 3 trechos, o qual estamos ministrando aos domingos pela manhã, estamos aí já encerrando, tendo encerrado praticamente as três partes. Nós quase finalizamos, aliás, no domingo passado, falando sobre os sinais. No final, vai ficar para um próximo domingo a continuação. Mas logo em seguida que Jesus fala sobre os sinais, ele faz pelo menos 5 pontos da sua ministração aos discípulos sobre a necessidade da vigilância. Isso está aí no começo, no capítulo 24, no final do capítulo, em 2 partes, verso 36 até o 44. Depois, mais uma vez, o versículo 45 ao 51, que é a parábola dos servos. Depois, o capítulo 25, a parábola das virgens, mais uma vez advertindo sobre a necessidade de vigiar. E depois, o versículo 14, o qual estamos aí falando agora. Ministramos logo no começo das advertências já o versículo 31 ao 46, que era o grande julgamento aonde nós já falamos na primeira parte da série de ministrações. Nós estamos, nesse momento, observando quanto àquilo que é confiado, o que acontecerá com os que receberam a responsabilidade. E, especificamente, no sermão de Jesus, há orientações para todos, e em todos os âmbitos, a todas as possibilidades, ele abordou a vigilância. É claro, isso está muito claro aqui nas advertências. Por exemplo, a ênfase da parábola das virgens é que, sem condições de estar na festa do noivo, sem iluminação, ninguém poderá entrar nas bodas, na festa de casamento. Sem luz, ninguém poderá entrar. Todos esperam a vinda do noivo, mas só entrará quem tem luz. E a luz é o nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem, se você observar a parábola dos servos, da mesma forma, segue aqui um padrão, só que uma outra visão a ser abordada. Depois, a história do julgamento, onde Jesus exemplifica como será o julgamento, ou seja, aqueles que não amaram o próximo, que não pregaram o evangelho, que não realizaram a obra de ir até as pessoas, e que até faziam o bem se fosse o próprio Jesus. Você sabe que se Jesus estivesse no meio daqueles que não fizeram nada a ninguém, todos eles teriam feito para Jesus. Você já percebeu que existem pessoas, por exemplo, que até são os melhores na frente do patrão, mas quando o patrão sai, eles se tornam em realidade. Eu ouvi até uma história de um empresário, quando ainda jovem, o seu pai o levava para a empresa, com o objetivo de que ele aprendesse em todas as áreas da empresa. E eles chegavam na empresa muito cedo, e
logo por 5 horas da manhã, mais ou menos, já estavam chegando o pai, o dono da empresa, com o filho que seria o herdeiro. E o pai, na entrada, comentou com o filho: olha, eu vou promover esse porteiro. E o filho ficou com aquilo na cabeça, o pai disse lá os motivos: ele está sempre ali, está sempre aqui às 5 horas, muito pronto, eu não preciso nem de nenhum tipo de identificação, falar nada, ele já abre, corre e faz tudo muito bem, já há muito tempo, eu vou promovê-lo. O filho foi investigar e foi trabalhar perto daquele rapaz e investigou a conduta dele. Descobriu que ele era exemplar somente às 5 horas da manhã. Em todos os outros horários, o seu trabalho era o pior que alguém podia promover. Ou seja, ele sabia que o chefe chegava às 5. Meus irmãos, na vinda do Senhor, será mostrado a realidade de cada um. Ninguém mais poderá se esconder. Ninguém. Eu já falei aqui uma vez, uma experiência que nós tivemos. Eu estava aqui pregando, entrou uma pessoa alcoolizada, ela se sentou e eu comecei a pregar. Naquele dia eu estava pregando veementemente a palavra, né, como sempre buscamos fazer. Ele se levantou e saiu dizendo, eu me lembro de ter ouvido: ninguém pode ouvir isso, eu vou sair, eu não vou ouvir isso não. E saiu. Mas no dia do juízo, ninguém poderá sair. Enquanto Jesus ainda não voltou, sim, as pessoas podem ir e vir e poderão fazer o que bem entendem. Mas no dia do juízo, cada um terá que esperar a sua vez. Ninguém poderá sair. E quando olhamos para esse trecho, é exatamente o cumprimento do maior mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas que não deram de comer aos que tinham fome, não deram de vestir, e assim sucessivamente. E é claro, como eu disse na época, não é uma pregação dizendo que todo crente tem que ser expert em ação social. Mas aquele que tem o compromisso de pregar o Evangelho encontrará necessidades na vida dos que ouvem o Evangelho. Você já deve ter se perguntado por que Marcos diz assim, o texto de Marcos quanto à orientação de Jesus: imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, falarão em outras línguas, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Por que está aquela listagem de acontecimentos milagrosos? Porque indo pregar o Evangelho, todo tipo de situação iria sobrevir sobre os discípulos. E o Senhor estava dizendo: nenhuma delas vai interferir na missão que vocês vão realizar. Assim como nenhuma delas interferiu no ministério de Jesus por espaço de 3 anos. Muito bem, mas a parábola dos talentos, ela é mais enfática para aqueles que receberam uma missão específica. Entenda, a parábola das virgens está ali, virgens insensatas e virgens sensatas. A insensatez é um significado de conduta pecaminosa. O que é uma pessoa insensata? Alguém que não mede atitudes para fazer o que é correto. Uma pessoa que tem em sua conduta algo errado e tem por certo. Elas levavam as vasilhas, as lâmpadas sem o azeite e não se preocupavam com isso. A insensatez, meus irmãos, é algo que não caberá na vida daqueles que vão subir para a glória. E então, da mesma forma, o Senhor, na parábola dos talentos, declara: Ele entregou uma missão específica aos seus servos. Ele pegou a sua riqueza e deu na mão deles. E ele esperava deles que aquilo fosse utilizado com o devido valor. Entenda bem, aquilo que é valioso, precioso, não pode permanecer da mesma forma que você recebeu. Então, a parábola, ela destaca quando o Senhor, no começo, diz assim, o versículo 15: e deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, conforme a sua
capacidade. Qual é o entendimento até hoje? E é o que Jesus está buscando dizer. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe o que é que tem aí guardado, o potencial que você tem. Eu vou deixar claro para você algo. Um dia eu estava cuidando de um casal, orientando um casal que queria muito se separar, e eu marquei com o rapaz, com o marido, para conversar à parte. E eu disse a ele, porque faltava ali atitude, e eu disse: olha, eu não acredito que você não tenha capacidade para desenvolver e para realizar o que está faltando no seu casamento. Você, como governador, como aquele que Deus colocou para ser o realizador da sua casa, na semelhança de Jesus Cristo para com a igreja, você sabe que o homem está para a esposa como Cristo está para a igreja. E a igreja está para Jesus, e da mesma forma, a mulher, assim como a igreja está para Cristo, espera-se da mulher algo semelhante. O problema é que quando não há uma pessoa ciente da sua postura, na semelhança do Cristo que deu o exemplo, automaticamente nós não podemos esperar uma esposa que seja conforme a igreja. Eu creio que cada um aqui, quantos são igreja aqui em nome de Jesus? Todos nós, né? Quando se fala assim, fale sobre Jesus, aí você vai começar, maravilhoso, conselheiro, Pai de eternidade, príncipe da paz. Entenda o que é que tem que fluir da boca da esposa, quando falar o nome do marido. Eu citava isso uma vez, num grupo de estudo, um dos maridos que estavam ali, foi até num grupo de homem ao máximo, um dos maridos que estava ali, ele deu logo assim um semblante, ai meu Deus, literalmente ele gemeu nessa hora. E meu irmão, se agora a sua esposa for procurada e alguém perguntar, fale do seu marido, essa mulher precisa ter alegria em falar do marido dela. E se não tiver alegria, tem algum problema. Tem algum problema. Eu estou dizendo que ninguém poderá ficar sem elogiar um homem cheio do Espírito Santo e que tem buscado fazer o trabalho de casa conforme o Senhor Deus estabeleceu. Eu não estou falando de uma esposa que vai elogiar porque tem que elogiar. Eu estou falando de uma unção de Deus sobre a vida de um marido que gera a bênção sobre a casa e ninguém poderá ficar sem reconhecer essa bênção. Então, entenda bem aqui, aqueles que recebem conforme a capacidade, Deus conhece a nossa capacidade. Irmãos, eu me lembro muito bem disso, quando eu assumi a juventude da igreja que eu me converti, eu tinha um ano e 8 meses de convertido, de batizado, uma coisa assim. E eu me lembro que eu fui orar a Deus, né, o líder, na verdade eu era o vice, e o líder, com 3 meses mais ou menos, ele entregou a função para o pastor da igreja, para a juventude. A juventude de 100 e poucos jovens, agora tinha 15 mais ou menos. Reuniam as 15 pessoas, a situação estava bem complicada. E naqueles 3 meses, a juventude tinha mais ou menos uns 80 reunindo, já não estava tão bem como era. E nos 3 meses de problemas com aquela liderança, esvaziou muito mais. Eu me lembro que eu fui até o pastor da igreja e digo, pastor, fulano entregou a função, eu queria saber o que o senhor tem a dizer. Aí ele perguntou, foi para mim, eu me lembro muito bem, disse, olha, eu quero saber o que você tem a dizer. Você já orou a Deus para saber a vontade de Deus? E eu disse que sim. Eu digo, o que você sentiu no coração? Pastor, eu estou aí para o que der e vier. Eu não sei nem para onde é que vai, mas eu sei que Deus é comigo. E Deus, irmãos, quando eu fui buscar a Deus especificamente no jejum e na oração, me lembro de ouvir a voz de Deus, o Senhor dizendo assim, quando eu disse, Senhor, eu não sei nem para onde é que vai. E a voz de Deus ecoou na minha vida estrondorosa. Eu sei que você não sabe, mas eu sei. E você vai andar na minha presença e vai ouvir a minha voz e vai fazer absolutamente tudo o que eu disser. E eu me lembro, irmãos, eu entrei num jejum de 7 terças-feiras, começava às
6 da noite e até às 5 da manhã, buscando a Deus em vigília, durante 7 terças-feiras. Lá na terceira terça-feira, as coisas já começaram a mudar. No final, nós já tínhamos a igreja repleta, para a glória de Deus, de jovens. Eu me lembro, irmãos, de uma experiência onde eu perguntava para alguns jovens que eu nunca vi. Eu disse, certamente alguém convidou você, que bom você estar aqui, que coisa boa. Aí alguns disseram, eu me lembro disso, pelo menos 2 casos disseram assim, olha, ninguém me convidou, eu apenas passei e tive uma vontade enorme de entrar. Eu creio plenamente que o poder do Senhor estava sobre aqueles rapazes e estava conduzindo eles para vir ouvir a palavra. E eles ficaram ali conosco. Então, nós temos capacidade em Deus. Deus não nos coloca em algo que Ele mesmo não planejou. Então, você que está casado e está aí bambeando as pernas, eu quero dizer para você que você está no melhor lugar que você poderia estar. Porque família é projeto de Deus, e quando você orar pela sua família, é como se fosse perfume para Deus, essa oração. Meu irmão, imagine uma mãe recebendo um filho em casa, é uma coisa maravilhosa. Um filho que não vê há muito tempo, pois é algo semelhante você orar pelas coisas que o Senhor mesmo idealizou. A família. Então, entenda, você tem capacidade, e aí eu disse para aquele jovem, voltando para aquele rapaz do casamento, né? Eu disse, olha, eu não acredito que você não consiga desenvolver essa função de ser excelente. Porque da mesma forma que você, e eu já ouvi falar muito de você profissionalmente, você é excelente na sua profissão e no meio que você trabalha. Pegue essa capacidade de ser excelente na sua profissão e direcione para as coisas de Deus, e Deus será com você. Meus irmãos, é incrível como essa realidade é patente até hoje. E eu quero com isso dizer para você que no dia do Senhor, aqueles que receberam a incumbência da parte de Deus terão que prestar contas. Eu, conforme disse aqui muito bem, eu vou prestar contas de ter sido pastor aqui. Por isso que é muito sério estar nesse púlpito, é muito sério ser pastor. E eu creio em Deus que naquele dia eu serei encontrado conforme a vontade dEle, não por mérito meu, mas confiado na graça e na misericórdia do Senhor. Por isso que nós temos que levar adiante o que é que Deus nos entregou, o que é que Deus nos deu, e o que é que nós estamos fazendo com o que Deus nos deu. E aí eu digo a você, marido, esposa, você recebeu talento, riqueza da parte de Deus. Eles receberam a riqueza do seu Senhor. Veja bem, o versículo 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Se você estudar o texto, você vai descobrir que aqui é a riqueza toda que ele tinha. Tudo que ele tinha, ele entregou. O que é que Deus tem de mais importante na terra? São pessoas, irmãos. Veja bem, esse prédio aqui tem muito dinheiro investido aqui. Muito dinheiro. Tem metros e metros de fundação aqui, tanto em largura como em profundidade. Mas tudo isso vai ficar na vinda do Senhor. Prédio nenhum vai subir. Só subirá as pessoas. Só vai para a glória as pessoas. E pessoas compradas pelo sangue do Cordeiro, o qual o preço foi pago. Eu, é claro, não quero desmerecer esse prédio e nem qualquer outra construção. Tudo deve ser feito com zelo, com cuidado, com apreço, pois isso é a riqueza de Deus. Porém, a maior riqueza de Deus são pessoas. Então eu quero dizer para você, o texto bíblico diz que ele dá conforme a capacidade, e quando ele vem ajustar contas, ele recebe do primeiro o dobro, 10 talentos.
Depois, o que ele deu 2 talentos, ele recebe o dobro, mais 2 talentos. Mas quando ele chega para aquele que recebeu 1 só, e era aquele que tinha menos capacidade, recebeu menos responsabilidade. E aí eu quero falar com você que se considera pequeno e que tem tão pouco a ser feito. Cuidado, cuidado. Veja a conduta deste que recebeu 1 só. O texto diz assim, verso 24, chegando, porém, aquele que recebera 1 talento, observe, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não espalhaste. E com medo, note aí a palavra medo, medo, escondi na terra o teu talento, com medo escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Verso 26, respondeu-lhe, porém, o seu senhor, servo mau e negligente. Observe aí, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Entenda aqui a diferença. Primeiro, o servo mau, ele diz assim, eu sabia que tu és duro e que colhes onde não plantastes e ajunta onde não espalhaste. Quando o Senhor vai repetir a fala, ele não repete duro. Meus irmãos, esse servo não conhecia o seu senhor. Não conhecia. Ele não sabia o que é que ele pensava, qual era o seu coração. Pastor, mas ele não deixou de repetir o restante. Entenda, realmente, o Senhor Deus, ele não planta em lugar nenhum e espera colher muito fruto. É verdade ou não é? É verdade. Tanto é que quando Paulo vai falar sobre a obra feita aos coríntios, ele diz, olha, Apolo plantou, eu reguei, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Ele fala ali que o Senhor é que planta alguma coisa? Quem é que lança a semente, irmãos? São os servos de Deus. Quando ele diz, olha, agora ide por todas as nações, fazei discípulos, é lançar a semente na terra. Mas quem é que vai colher? Meu irmão, o Senhor Deus espera uma grande colheita. Ele espera uma grande colheita. Quando Jesus vai falar sobre esse assunto, ele diz, olha, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara, pois grande é a seara, e os campos já estão brancos. Ele espera colher muito. Agora, você que se sente pequeno, sem capacidade, e normalmente quem se sente pequeno e sem capacidade, isso está ligado a não conhecer a Deus. Como assim? Pastor, então a gente tem que ser grande, tem que se sentir grande, né? Não, irmão, você não entendeu. Aqueles que sabem quem é o Senhor, sabem que são filhos. Aqueles que sabem quem é o Senhor, sabem que são amados. Aqueles que sabem quem é o Senhor, sabem que Ele não é duro, Ele é justo. E se Ele investiu tudo que Ele tinha, Ele investiu o único filho que Ele tinha, Jesus Cristo, o Filho único de Deus, Ele investiu. Ele espera receber um cristão, porque Ele investiu o Cristo na sua vida. Diga amém, eu recebo aí, meu irmão. Agora, qual é o problema? Jesus, Deus investiu o Filho único. Eu quero relembrar você os textos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Então ele amou o mundo, os pecadores ele amou. O mundo ali é os pecadores, os perdidos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Filho único que ele tinha, unigênito, não primogênito. Primogênito quando tem muitos. E esse é o primeiro. Ele investiu o unigênito. E o final do versículo diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto de João, capítulo 1, diz: mas a todos os que o receberam, capítulo 1, versículo 12, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos, verso 13, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Então, o que é que eu vou pensar sobre Deus? Deus é o meu Pai, e Ele me escolheu para carregar o que Ele tinha de mais precioso. Nós somos chamados para sermos cristãos. O que é ser cristão? Um pequeno Cristo. Cristo numa condição menor, mas Cristo. E quando eu digo condição menor, porque nós ainda habitamos em um corpo oriundo do velho Adão, do primeiro Adão. Ainda habita em nós as obras da carne que lutam para tomar a liderança das nossas decisões, das nossas vidas. Você nasceu de novo, meu irmão, você recebeu o Espírito Santo de Deus. E tendo recebido o Espírito, agora habita em você a natureza do Senhor e que vai trazer você para escolher a vontade de Deus. Mas se você não der vazão à vontade de Deus na pessoa do Espírito Santo, as obras da carne tomarão liderança, e tomando liderança você terá inclinação para elas, e elas são inúmeras, e o qual você já deve conhecer: prostituição, impureza, lascívia, dissensão, facção, heresias, bebedices, invejas, porfias, emulações e tantas outras que você sabe não promovem coisa boa. O texto diz: já vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, a partir do verso 16, você vai encontrar esses trechos. Mas com isso eu quero dizer, meus irmãos, que Ele, tendo investido tudo, Ele espera que o conheçamos, e é incrível, irmãos, como nós conhecemos tão pouco o Senhor. Vou dar um exemplo para você. Pandemia começou. Quantos tiveram, não estou perguntando não, por favor, levante a mão. E nem em casa escreva, eu, né? Quantos, quando viram aquela pandemia, começaram a pensar: eu vou morrer. E há quem entre em depressão, irmãos. A pergunta é: você sabe quem é o Senhor? Se você morrer, sua morte será ganho, porque você estará na glória do Pai, estará no lugar que não há mais dor. Como Paulo disse: se eu morrer, é ganho. Mas por causa dos eleitos, eu tenho anseio por ficar. Ou seja, tem muita obra para ser feita ainda. Então, diante da morte, ninguém retrocede, esmurece. Não esmurecer, não. Mas você sabe que a estrutura, a fé em Deus é tão fraca em muitos lugares, que só basta as pessoas se desviarem ao nosso redor, só basta aqueles que nós tanto vimos e até tínhamos inspiração, começarem a fazer coisas erradas e a fé de tanto se escapa, se esvai. Meus irmãos, pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas a minha vida está firmada em Deus. E firmado em Deus como eu estou, o que é que me faz ficar firme? Não é a quantidade de pessoas firmes na fé, mas é o Deus vivo e verdadeiro que ministrou sobre a minha vida a sua palavra. A minha vida está firmada em sua obra, e a sua obra é imutável. É imutável.
Então, esse que enterrou era alguém que não entendeu a plenitude do seu Senhor. Meus irmãos, o nosso Deus preparou um plano e entregou na nossa mão. Você que guarda a palavra de Deus para você, que o Senhor tem injetado na sua vida. Aliás, eu quero até, ontem na visita dos homens, né, eu ministrava sobre isso lá, e eu disse, olha, nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Baseado no texto de Efésios, capítulo 4, verso 13. E eu ministrava lá e eu dizia, olha, como que nós vamos alcançar a estatura de Jesus? Porque o texto lá diz exatamente isso. Até que todos cheguemos à plenitude da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Na tradução linguagem de hoje você vai encontrar assim, a altura de Jesus. Meus irmãos, isso é para todo mundo, todos, até que todos cheguemos. Então, como que eu vou fazer isso? Aí eu expliquei lá, quero recapitular aqui para você, quero trazer para você também. Eu vou seguir os passos de Jesus. Por que Jesus não começou seu ministério tão rápido? Jesus esperou até os 30 anos para começar o ministério. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 40, vai explicar um pouco sobre isso. E o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento do Senhor, enchendo-se de sabedoria. O versículo 52 diz que ele crescia na graça do Senhor e também na presença dos homens. Ele era conhecido pelos homens pouco a pouco, e esse crescimento foi por um espaço de muitos anos. E então, da mesma forma, nós somos chamados a essa conduta de buscar o conhecimento de Deus, lendo a Escritura, estudando a Escritura, e isso é uma caminhada, irmãos. O importante é você começar. Se você já começou, glória a Deus. Se você não começou, comece. Eu tenho dito que só há um jeito de começar. Em primeiro lugar, sendo ciente disso e orando a Deus por isso. E lendo a palavra, pelo menos nos dois formatos que eu não me canso de ensinar aqui. Você vai ler a Bíblia do começo ao fim com o objetivo de ler várias vezes. De preferência uma vez por ano. O segundo formato de leitura, vai ler a Bíblia com o objetivo de aprender, de entender os textos. Isso requer mais esmero. Então, o primeiro passo é isso. Eu tenho que decidir o crescimento em Deus, porque se eu não conhecer o meu Senhor, e Ele se revelou na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é o coração de Deus em formato de palavras. O que é que o Senhor disse na sua palavra? Nossa vida depende disso, irmãos. E esse homem que recebe um talento só, fraco. Por que fraco? Porque o Senhor deu um único talento. Meus irmãos, aqui eu vejo a misericórdia de Deus, que mesmo a pessoa sendo inadequada no conhecer a Deus, né? Deus não nos trata, irmãos, conforme o nosso conhecimento. Ele acredita que nós vamos fazer conforme Ele está orientando. Como que eu posso imaginar uma pessoa que não tinha capacidade de procurar as outras duas para pedir um auxílio? E ele corre e enterra, porque temeu o seu Senhor. Em outras palavras, ele temeu ser roubado. Ele temeu que alguém fosse levar esse dinheiro. Os outros não tiveram medo, mas negociaram e multiplicaram. Em outras palavras, aqueles que estão prontos para encontrar com o Senhor são pessoas que estão desfrutando de crescimento. Mas aqueles que estão de braços cruzados, se hoje, agora, você for escrever no papel, o que é que você está fazendo para Deus? E isso que você está fazendo tem que caminhar de encontro a pessoas. Pastor, eu toco, pastor, eu canto. Não, meu irmão, isso aí tudo faz parte do culto. Eu estou falando quantas pessoas você está se aproximando para ganhá-las.
Eu estou falando quantas pessoas você tem se preocupado em fazer conforme Jesus disse. Ir por todo mundo pregar o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Quem é que vai cuidar dessas pessoas? São os discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Só vai ensinar quem recebeu ordem do Senhor. Meu irmão, você sabe de todas as ordens do Senhor. Domingo à noite eu li uma. E deu-lhes mandamento. Assim vocês devem fazer uns aos outros. Aquilo, lava-pés lá, devem fazer uns aos outros. Pastor, vai ter que lavar o pé toda semana. Não, irmãos, é a figura do que ele ensinou. Qual é a figura do que ele ensinou? Ninguém se sinta superior ao outro e todos têm um objetivo de abençoar o outro na sua caminhada. Que perto de mim todos se sintam agradáveis, semelhantes a alguém que veio com os pés sujos e teve eles lavados por mim. Como seria isso na prática? Uma pessoa, um irmão em Cristo chega para você e conta que os pés estão sujos. Ele cometeu pecado essa semana. E ele fez tudo errado, está acabando com a vida dele. Você, no final da conversa, ele saiu restaurado. Tendo orado com ele, você orou. E ele saiu restaurado, sabendo muito bem o que deve fazer daqui para frente. Você lavou os pés dessa pessoa. Meus irmãos, quando que uma pessoa chega dizendo, olha, eu acho que eu vou largar o caminho. E aí o que é que você faz? Meu irmão, em nome de Jesus, eu tenho por missão. A pessoa chegou para mim e disse, olha, eu estou pensando em desistir. Eu só vou largar ele depois que ele disser, eu estou convicto de que Deus está comigo. Aí, como é que faz isso? Meu irmão, em nome de Jesus, eu creio, que quando nós estamos ensinando a palavra, proferindo a palavra no poder do Espírito, o Senhor está se movendo sobre a vida da pessoa. E eu me lembro de situações que quando alguém veio conversar comigo, eu não fiz nada enquanto não orei primeiro, porque quando a pessoa chegou, eu já percebi a opressão. Já vi que parecia mais um ônibus. Que é isso, pastor? Um ônibus, irmão. Era tanto capeta que estava mais para um ônibus andante. E aí você tem que orar pela pessoa, porque senão é desperdício o que vai acontecer. E depois de orar, aí você ministra a palavra no nome de Jesus. Meu irmão, isso é o que tem que acontecer com todo crente. Todo crente. Você que tem a palavra de Deus na sua vida, você tem o poder de Deus aí na sua mão. É a palavra de Deus. Então, o que é que vai acontecer conosco? Nós não podemos ser encontrados no grupo daqueles sem capacidade ao ponto de receber tão pouco. Nós precisamos treinar e treinar diante de Deus, de forma que o Senhor adestre as nossas mãos e Ele nos entregue responsabilidade. Meus irmãos, o que é que faz um pastor permanecer numa igreja e muitas vezes com tantos problemas, com tantas lutas? O que faz um pastor permanecer no chamado não é o quão florida é a igreja, não é o quão poucos problemas ele tem para resolver, não. O que faz ele permanecer ano após ano, e aí eu estou falando para você no fazer a obra de Deus, é que a cada dia eu sinto a presença de Deus e naquilo que eu estou fazendo, eu saio renovado ao final. Renovado. Eu me lembro de uma vez que foi um dia cheio de muitos problemas que eu tinha para resolver, mas eu estava tão feliz, irmãos, tão feliz. Porque você imagina, chega uma pessoa, você ora, ela é curada. Quem é abençoado é você, meu irmão. Hein? Você acabou de ver um milagre. Chegou uma pessoa depressiva, saiu radiante. Quem é que foi abençoado? Fui eu. Porque aquilo que a Escritura promete, eu estou vendo acontecer na minha frente. Então, nós precisamos compreender que é uma coisa boa receber a responsabilidade da parte de Deus. Diga amém, meu irmão. O Senhor tem entregue responsabilidade aos seus, mas só os que estão cientes
é honra para a glória de Deus. Irmãos, olha, eu vou dizer um negócio para você. Jesus mesmo disse, olha, quando você chegar num lugar que você fosse assentar numa festa, você senta lá atrás para que a pessoa que é dona da festa chame você e coloque você no melhor assento. Não faça o contrário, não. De forma que ela diga, olha, vá lá para o fundo e venha para cá uma outra pessoa, em outras palavras. Mas o que Jesus estava dizendo é que nós não devemos prezar pelas as melhores honrarias entre os homens, que era muito comum na época dele, por parte dos religiosos. Os religiosos têm os melhores assentos nos casamentos, eles eram super bem tratados e com muita honra ficavam em destaque nas reuniões. Aquilo demonstra claramente que todos gostam de ser reconhecidos. Porém, o reconhecimento da parte de Deus é para aqueles que não aparecem no decorrer da caminhada, vão aparecer na vinda do Senhor. É na vinda do Senhor que vai ser revelado quem fez mais. É na vinda. Ah, então eu vou ficar de braço cruzado, porque ninguém sabe, pastor. Meu irmão, cada um que está trabalhando sabe muito bem o que está fazendo para a glória de Deus. Mas publicamente, só na vinda do Senhor. Se você estiver buscando aplauso, reconhecimento, cristianismo não é para você não. Vá ser um cantor, vá ser alguém, vá para uma profissão, para a TV, alguma coisa assim. Vá ser um ator de filme. Não é? Mas no reino, nós temos que estar interessados em receber da parte de Deus e prestarmos conta para Ele. E é esses que vão receber honra. Aquele que recebeu pouco, e o pouco que recebeu não multiplicou. Veja bem a diferença, o verso 27. Devias então ter confiado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse, receberia os juros do que é meu. Meus irmãos, os juros de um talento nunca jamais seria outro talento, né? Se você observar, é claro, uma lógica, é uma pequena parte do talento. Mas aqueles que receberam 5, aquele que recebeu 5, dobrou. Ou seja, maior potencial está naqueles que negociam a riqueza do Senhor e a multiplicam. Eu vou dar aqui um exemplo claro disso. Meus irmãos, é muito simples. Toda pessoa que você abençoa sendo cheio do Espírito Santo, se você está cheio do Espírito Santo aonde você for, Deus vai usar você, porque haverá oportunidade de ser sal, de ser luz, de abençoar pessoas. Aquela pessoa que foi abençoada, ela tem contato com a multidão de outras pessoas, e ela vai abençoar com esse testemunho uma multidão de pessoas. Onde é que está registrado isso? Jesus, em Marcos capítulo 5, ele liberta o homem possesso de demônio. E aquele homem, ele procura Jesus e diz para Jesus, seguir-te-ei por onde quer que fores. Então, Jesus olha para ele e diz que ele não vai segui-lo. Não, você não vem comigo. Você vai e vai voltar para os teus. Veja o plural da palavra. Não dá para ler, mas eu sei que você sabe que o texto diz assim. Vai e volta para os teus e anuncia-lhes quão bom o Senhor foi para contigo. E o texto diz que aquele homem volta para a Decápolis, que era uma reunião de 10 pequenas cidades. Ele morava naquele ajuntamento de 10 pequeninas cidades que ficavam muito juntas e eram chamadas de Decápolis. Decápolis. Então, aquele único homem abençoado por Deus, liberto, ele agora volta para abençoar 10 cidades, pois era onde ele morava. Então, aquilo que você recebe de Deus, e você multiplica, e multiplica como? Sendo o que Deus ordenou para você ser. Isso não tem limite, irmãos. Mas as pessoas retraídas,
que vivem se menosprezando nas coisas do Senhor. Eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não sei quando, mas será que um dia, meu irmão, se você é um cristão, você tem que ser como Jesus foi, e isso já diz tudo, eu não preciso falar nada. Eu sou cristão, mas se você não abençoa nem mesmo sua vida, como é que você consegue dizer isso? Como é que uma pessoa pode abençoar a sua vida? Sua oração está em dia, você tem orado por você e pelos seus. Você tem lido a Bíblia diariamente, você está cuidando de você, espiritualmente. Mas as atitudes seguintes são as pessoas ao seu redor. Meus irmãos, nós temos muito a fazer. E eu quero dizer para você, isso não acontecerá com a nossa vida em nome de Jesus. O verso 30 diz: lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Veja bem, inútil servo, por quê? Porque Deus não nos chamou para inutilidade, porque Ele não representa a inutilidade. Por isso que eu quero relembrar aqui a você, eu ouvi essa fala extremamente poderosa, mexeu com a minha vida. A pessoa, um determinado pregador disse: qual o significado da miséria? O maior significado da miséria é a improdutividade. Uma pessoa improdutiva é o mais alto grau de miséria. O que ele estava dizendo? Que uma pessoa pode estar mendigo na rua, ele está pedindo dinheiro, mas na hora que ele se levantar e disser: eu vou vencer na minha vida e vou conquistar uma vida que não será mais essa de depender de umas poucas moedas. Vamos dizer assim, uma pessoa que está ali parada, sem fazer nada para mudar a sua própria existência, isso sim é miséria. Ele falando, é claro, sobre finanças, mas sobre as coisas espirituais, a inutilidade é saber que Deus enviou Jesus para salvar os homens e isso parar na sua vida. Chegou na sua vida e parou aí. Isso é o mais alto grau de miséria espiritual. A inutilidade do servo. Chegou em você e ficou. Que é isso, pastor? Agora o senhor pegou pesado. Ainda não. Olha só. O que o servo inútil fez? Recebeu a riqueza do seu senhor e enterrou. Conhece o crente 007? Ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque ele escondeu a luz de Jesus. Ele não faz nada. Ele não produz nada. Que é isso, pastor? Virou empresa agora? Meu irmão, o que Deus plantou na terra foi tudo que ele tinha. E ele plantou esperando o resultado. Ele plantou o único filho para gerar milhões de filhos, irmãos de Jesus agora. Nós somos irmãos mais novos, viemos depois. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Romanos capítulo 9, versículo 29 e 30, se eu não me engano, esses dois versículos. Eu quero aqui encorajar você a se levantar na fé, e fique de pé também no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero encorajar você a entender, Deus te deu uma missão porque você é capaz. Ele conhece a sua estrutura. Eu quero encorajar você que recebeu a missão a multiplicar isso. Você não vai enterrar, você vai ser instrumento de Deus. O texto diz que esse homem é chamado pelo seu Senhor por um servo mau e negligente. Mau, irmãos, porque saber que Jesus é a solução e ficar para si mesmo é uma maldade, hein? Pense numa maldade. É você ter o antídoto da doença chamada pecado. É Jesus Cristo. E você não levar para mais ninguém. Portanto, sejamos igreja firme e gloriosa em Deus. Sejamos crentes que não se conformam.
se Cristo não brilhar em suas vidas. Não me conformo, pastor, enquanto Cristo não brilhar na minha vida. Não é preciso, talvez, nem palavras, dependendo da situação, só a sua existência já vai ser suficiente. As pessoas vão começar a pedir oração para você. As pessoas vão começar a pedir conselho. Sabe por quê? Porque haverá um brilho aí na sua vida. Esse brilho é o brilho de Jesus. E como há pessoas famintas por auxílio, muitos morrendo de inanição espiritual, irmãos. Quem o Senhor levantará? Eu creio que aqui o Senhor encontrará todos, se não muitos, se não todos, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu te peço a Tua presença. O Senhor que nos trouxe essa palavra, que nos chama à vigilância, para que tudo que Deus nos deu seja multiplicado. E absolutamente nada seja escondido, mas tudo seja multiplicado no nome do Senhor. Meu Pai, que cada um de nós seja encontrado naquele dia, tendo multiplicado as vidas que o Senhor nos entregou. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a servir-te genuinamente. Pai, tira de nós toda maldade, se nós estamos sendo negligentes, se estamos ainda, Pai, em inutilidade espiritual. Nós te pedimos, mude a nossa história, enche-nos do Espírito, Pai, e nos leva a sermos instrumentos conforme a Tua vontade.